Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite para um momento especial, para um culto de adoração, de glorificação ao nosso Deus e Pai, pelo curso de formação de soldados, que tem a graduação superior de tecnólogo em segurança pública. Teve início em 4 de outubro de 2021, e a formatura de fato será amanhã, dia 22/9 de 2022, em que os alunos serão promovidos a soldados. Eu convido a todos para que se coloquem de pé. Nós vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. Vamos fazer um clamor ao nosso Deus e Pai. Pai querido, clamamos pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus. Quando nos apresentamos, Pai, diante do Teu altar, nesse momento especial, nós suplicamos ao Senhor uma bênção de comunhão contigo, e que assim, Senhor, possamos alcançar o Teu perdão de tudo que pensamos, que fizemos, que não agradou ao Senhor. Prepara esse ambiente para que o Espírito Santo possa operar neste lugar. Opera nas nossas mentes e nos nossos corações. É o clamor que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nos átrios do Senhor entramos, purificados pelo sangue de Jesus. Vimos louvar-te e adorar-te. És nosso Deus. Vimos trazer-te o nosso incenso, os nossos holocaustos de louvor. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Quanta beleza em ti achamos ao contemplarmos tua santidade. Ó Deus perfeito, ó Deus triuno, és nosso Deus. E como resplandece a tua luz, incomparável é tua glória. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Perante a imensidão do teu amor, quebranta-se de gratidão o nosso ser. Ó, quanto amaste, quanto sofreste, és nosso Deus. Tudo venceste pelo teu
Glórias ao Senhor Jesus. Eu vou pedir a um pastor nosso para que faça uma glorificação já pela comunhão alcançada nesse lugar. Nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o nome do Senhor por esta noite de alegria. Alegria porque estamos diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Glorificamos por esses formandos, Senhor, pelo tempo que passaram na academia, pela vitória que alcançaram em cada disciplina. Glorificamos, Senhor, porque certamente se não fora o Senhor, onde estaríamos nós? Bendito é o Senhor que guardou. Louvamos ao Senhor porque serão inseridos na sociedade homens e mulheres para Glória trazerem a tranquilidade pública. Bendito seja o Senhor pelos oficiais que monitoraram, que ajudaram, estiveram presentes no decorrer de toda a formação. Senhor, seja bendito o teu nome e que esta noite ela seja marcada no coração de cada um dos teus filhos. Assim glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Senhor meu Deus, quando maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de
transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor de glorificação. O louvor Os Céus Declaram. Vamos cantá-lo, vamos meditar na letra desse louvor. A vida ao grande ao teu Senhor, os céus declaram a glória de Deus. Ó Deus, meu Rei e Salvador, ó Deus, meu Pai e Salvador. Glória a Jesus. Graças a Deus. Toda a glória ao Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Diga. Graças a Deus. Os céus declaram Glória a Jesus. a glória de Deus, poder eterno do Senhor. Os céus, a terra, o mar, todo ser canta ao teu louvor. O teu louvor, ó Deus, és grande no universo, da vida ao grande ao teu Senhor. Os céus declaram a glória de Deus. Glória a Jesus. Nós gostaríamos de saudar o comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fazer uma saudação aos soldados que estão se formando, aos familiares que vieram
E você vê no sorriso, no semblante das famílias, das mães, dos pais, a alegria por essa grande vitória. Saudar os familiares e a todos que estão conosco, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos tendo aqui um momento especial, que é um momento de gratidão, que é um momento de glorificação ao Senhor, e cabe citar para os soldados o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso estamos alegres. Mas antes de qualquer palavra, deixar o nosso e expressar a nossa gratidão como igreja, a nossa gratidão como homem, como cidadão, à Polícia Militar do Espírito Santo. A consciência que nós temos como família, como igreja, como cidadão, da nossa dívida com essa corporação, que coloca a sua própria vida em risco para nos proteger. Então, diante do Senhor está a nossa glorificação. Mas ainda, antes da pregação da palavra, queria dizer aos soldados e a todos, em momentos como este, de uma grande conquista, eu vou pedir para sentar um pouco agora, depois você filma, fala com ele para ele ficar sentado. Em momentos como este, de uma grande vitória, há sempre dois sentimentos que afloram, há dois sentimentos que estão assim em evidência nos soldados e em todos. O primeiro sentimento é de gratidão, é a vitória, é o júbilo da vitória. E aqueles que se lembram do Senhor, há um louvor e há uma glorificação. Tivemos a primeira parte que foi só de glorificação, louvores de adoração. Mas há um outro sentimento também, talvez por detrás desse júbilo todo, que é justo, que é digno, às vezes uma apreensão. Como é que vai ser? Para onde eu vou ser enviado? E os riscos? E os perigos? Aquele desejo de pedir ao Senhor e a Deus, me abençoa no meu ofício, que eu possa honrar o meu juramento, que eu possa honrar a farda. E nós queremos dedicar esse momento antes da palavra a isso. Aos soldados que desejarem, vamos ter aqui um minuto, os que desejarem, no seu coração, você consagrar a sua carreira ao Deus Todo-Poderoso. Você pode amanhã se formar e começar a sua carreira, mas você pode escolher começar a sua carreira tendo Jesus ao seu lado, tendo aquele que é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Dizer: Senhor, eu estou ciente dos perigos, eu estou ciente dos desafios, mas eu te entrego minha vida, eu te consagro meu diploma. Deus, me abençoa a honrar o meu juramento, a minha farda. E esse louvor que está sendo tocado diz isso, que eu acho que é uma palavra do Senhor para os soldados. Diante dos perigos da profissão, fala assim: não há o que temer, porque o Senhor é convosco. O Senhor é meu pastor, Ele livra a minha alma, Ele me livra da morte. E ainda que eu ande pelos vales, pelas terras áridas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos cantar, e cada soldado sinta-se à vontade no seu coração, para falar, pedir a Deus. Meus pés caminham na luz.
tuas fontes me fartarei. Sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias. Não há o que temer. Sei que Graças Deus a é Deus. por mim, Glória a Jesus. e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias. Não há o que Amém. Amém. Nós gostaríamos de ler para os soldados e para todos uma experiência que um soldado teve com Jesus. Vamos estar de pé para ler a palavra de Deus? Para ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. O texto vai ser projetado, muito bem. Lucas, capítulo 7, os soldados, todos que estão conosco, podem acompanhar aqui a leitura do texto. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a que muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho os soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Assentados. A primeira informação que o texto bíblico nos traz é que Jesus estava em uma cidade chamada Cafarnaum, que era a cidade que ficava na Galileia, perto ao mar da Galileia. Era uma cidade de pescadores, porque ficava perto do mar. E foi nessa cidade que vai ter a experiência e o encontro entre esse soldado romano e o Senhor Jesus. E a própria Bíblia traz a informação
de que Jesus morou nessa cidade. Quando perguntaram a João, o apóstolo João, onde ele mora? Ele aponta o lugar. Porque ele era galileu e durante os seus 3 anos de ministério, ele tinha casa ali. Jesus estava então em Cafarnaum. E essa palavra significa lugar de conforto, lugar de consolo. E é justamente onde Jesus habita espiritualmente. Onde Jesus está, onde Jesus habita, ali há conforto, ali há consolo. Porque diz a Bíblia que o Senhor é o Deus de toda consolação. Veja, Jesus não é o Deus de algumas consolações ou nem de várias. Ele é o Deus de toda consolação. Não há uma dor que Jesus não possa consolar, porque Ele é Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Seja a dor que vocês passarem, soldados, e a vida é de ganhos e é de perdas, é de chegadas e partidas. A vida de um soldado é uma carreira para fortes. E lembre dessa palavra no dia do culto de glorificação pela vossa formatura. Onde Jesus está, ali tem conforto. Quando vocês precisarem. Para toda dor, Jesus tem uma palavra. Nós não temos. Tem situações que nós passamos, e vocês vão passar diante de um pai, às vezes de uma mãe, de uma situação que você não tem o que dizer. Jesus não é assim, porque Jesus é Deus. Ele consola toda dor. Para toda dor ele dá a palavra, e para aquela que ele não tem a palavra, ele tem um abraço. Porque às vezes você tem essas situações diante de uma família, de dar uma notícia de certas perdas e de certas fatalidades, que você às vezes não tem nada o que dizer, mas um abraço diz muito. Você chega para aquela mãe, para aquele filho, você dá um abraço. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis e temos que ser fortes, e seguramos e suportamos, mas quando alguém muito querido vem, um filho, um amigo chegado, mais que irmão, e te dá um abraço, você que estava segurando, você desaba com aquele abraço. E nós gostaríamos de dizer aqui aos soldados que Jesus é aquele que abraça a alma. E no dia em que vocês precisarem de um abraço assim, como disse o rei de Israel, porque tu, Senhor, tão amorosamente abraçar-te a minha alma. Mas agora vamos falar aqui do soldado romano. Era um centurião romano. Um centurião quer dizer, era um comandante de um pelotão de pelo menos de 100 soldados romanos. Ele tinha comando. O que dá a entender então que existia um posto militar lá em Cafarnaum. E ele fazia parte de um dos exércitos mais poderosos que existiu na terra, que era o soldado romano, que era o exército romano, né, que tinha uma águia como símbolo, que conquistou praticamente o mundo da época, que expandiu territórios por quase o mundo daquela época, que venceu batalhas, venceu reinos, venceu impérios, venceu povos. E olha que interessante, ele fazia parte de um dos exércitos mais poderosos que a terra já teve, que venceu todas as batalhas, mas ele estava perdendo a batalha dentro de casa. Dentro de casa. A palavra fala que era de um criado muito estimado. Em algumas vezes, a palavra usada aqui no original
é um criado como se fosse um filho, ou como se fosse um filho de criação, um filho adotado. Era algo muito querido. Imagine esse, um centurião romano que já tinha vencido tantas batalhas, mas estava perdendo a batalha dentro de casa, debaixo do seu telhado. E aí, todas as armas que ele tinha, porque se teve um exército no mundo bem armado, foi o exército romano. Um exército inteligente em criar armas para a época. Várias armas foram criadas para aquela época, pelo Império Romano, um império poderoso, que simbolizado na Bíblia pelo ferro, pela sua dureza, pela sua força. Mas todas as armas que ele tinha do exército romano não serviam para a batalha que ele estava perdendo debaixo do seu telhado, dentro de casa. Era a situação daqueles soldados, e os soldados passam por isso. Passam o dia inteiro, às vezes, no seu comando, na sua guarnição, na sua região, combatendo. Mas às vezes, nós estamos perdendo a batalha dentro de casa. Às vezes o trabalho, o filho, o lar, a esposa, o marido. Mas ele entendeu o seguinte: essa batalha dentro de casa eu não tenho como vencer. Mas ele tinha Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando. Jesus era a esperança dele. Há batalhas que não se vence com revólver. Há batalhas que não se vence com algemas, não se vence imobilizando alguém. Há batalhas que são espirituais, que são familiares, que são emocionais, que são no psique. E essas batalhas, Jesus pode ser a nossa vitória, a nossa esperança. Lembre disso, soldados. Quando você vencer o dia inteiro na rua e chegar em casa, debaixo do telhado, tiver luta. Não, eu me lembro, no culto de formatura, há um soldado no céu, há um Senhor dos exércitos, que ele pode entrar debaixo do meu telhado, e ele pode vencer as minhas vitórias. E veja, que todos os policiais, os comandantes, os soldados, e às vezes dentro de casa, não é nem o nosso lar, é aqui dentro. E às vezes você está bem na corporação, você está bem como pai, você está bem como marido, você está vencendo. Às vezes dentro da sua própria casa, ou seja, dentro de você, tem alguma coisa morrendo. E isso é totalmente natural, até que aconteça com um soldado, com um policial, pela vida que tem, pelas cenas que passam, pela violência que vê, pela situação do mundo que está hoje. O mundo está enlouquecendo, pela inversão de valores, pela violência. Então há um desgaste emocional, há um desgaste do psique, há tantas questões que às vezes vocês vão estar bem por fora, mas aqui dentro não vai estar bem, por reações que vai que tomar, por ação mais forte vai que agir, por imprimir força, por situações que a profissão vai vos obrigar a fazer. E às vezes aqui dentro da casa de vocês começa a ter um problema. Mas lembra, existe um Jesus do céu, que responde orações, que abraça a alma, que consola o coração, e Ele pode nos restaurar por dentro. Ele pode curar as enfermidades que estão dentro da nossa casa, aqui dentro. E todo profissional precisa disso. Todo profissional. Agora nós queríamos mostrar aos nossos queridos soldados e todos os amigos como aquele soldado romano entendeu quem era Jesus. Por isso que Jesus ficou muito impressionado com ele. Jesus ficou muito impressionado com aquele soldado. Tanto falou assim: em todo Israel eu encontrei a fé que eu encontrei nesse soldado. Em todo Israel, porque ele não era de Israel, ele não era judeu. Em todo Israel eu encontrei a fé que eu encontrei nesse soldado. Queridos, seja um soldado de fé. Creia no Deus Todo-Poderoso. Creia em seu Filho Jesus. Tenha na sua vida o Espírito Santo.
e Deus, o Senhor Jesus, também vai se maravilhar convosco. E é interessante que a Bíblia, em Lucas, descreve duas características desse soldado. Duas. Olha que interessante. Uma, porque quando ele estava em casa, veja que homem notável. E ele fala isso com Jesus. Lucas, ele fala que ele não foi pessoalmente pedir a Jesus. Olha, ele era uma autoridade romana, e o Império Romano naqueles dias dominava Israel. Israel estava subjugado ao Império Romano. Ele era a autoridade máxima ali, a autoridade máxima. Ele comandava um pelotão do Império Romano. Olha esse homem, como ele entendeu que era Jesus. Ele falou assim: Senhor, eu não fui até o Senhor pedir pessoalmente, porque eu sei uma coisa, eu não sou digno. Eu não sou digno nem de falar contigo, Senhor. Por isso que eu mandei os anciãos, mandei meus amigos, porque eu não sou digno nem que tu entres na minha casa. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus é Deus. E aquelas pessoas que foram ter com Jesus e abordaram Jesus, os anciãos, os líderes ali religiosos da cidade, os amigos dele, disseram duas coisas: Senhor, nós estamos com um soldado, é um centurião, ele está com um problema, e nós queríamos pedir que o Senhor fosse na casa dele, que ele está precisando. E aí eles falam duas coisas: Senhor, e é digno que o Senhor vá, porque ele é amigo do povo. Eu achei essa expressão extraordinária. Senhor, esse soldado, esse comandante, ele é amigo do povo. E a outra versão fala assim: porque ele é amigo da nossa nação. Que coisa extraordinária! Esse soldado era amado pelo povo. Esse comandante era amado pelo povo, era amigo do povo e era amigo da nação. Talvez isso possa parecer, isso hoje é extraordinário, naquela época é mais ainda. Para que todos entendam o que é isso, o Império Romano, os soldados do Império Romano, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Os soldados do Império Romano eram conhecidos pela sua violência, pela sua dureza. Tanto que o que simbolizava o Império Romano era o ferro, que é duro, que é frio. Não fazia parte da formação, naturalmente, de um soldado romano, a compaixão, não. Era um exército cruel. Mas esse soldado era diferente. Senhor, vai na casa do soldado, do comandante, sabe por quê? Ele é amigo do povo. Ele é amigo da nação. Que coisa, eu achei lindo isso. Um soldado amado pelo povo. Por que ele era amado? É óbvio, né? Ele protegia o povo, ele protegia a sociedade, ele operava a justiça, ele enfrentava o que tinha que ser enfrentado. Soldados, peçam isso ao Senhor. Sejam soldados amados pelo povo, amados pela comunidade, os honestos, os justos, o bom cidadão. E ame, como esse homem, ame a vossa nação. Proteja a vossa nação, proteja aqueles que pertencem à nação, e vocês serão amados pelo povo, onde vocês estiverem. E outra coisa que tem, duas coisas, fala, ele é amado pelo nosso povo, e ele construiu a nossa sinagoga, ele respeitava a fé do povo, ele não tinha nem a mesma fé, mas ele dava condições de que eles pudessem exercer a sua fé. Em muitas províncias romanas, a fé não foi assim, mas ele tinha esse respeito. Mas quando eu estava dizendo, o que deixou Jesus maravilhado, o que Jesus ficou impressionado com esse soldado, foi que ele entendeu quem era Jesus. Entenda quem é Jesus. Primeiro naquela expressão: Senhor, eu não fui falar contigo pessoalmente pedir, porque é uma coisa, eu me conheço. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de falar contigo. Um centurião romano.
a maior autoridade da cidade. E aí ele demonstra entender mais ainda, porque eu sei que tu és homem sob autoridade e sob autoridade, eu também sou. Olha como ele entendeu que era Jesus. Ele entendeu que Jesus também era comandante e também recebia comandos. Ele entendeu que Jesus não era só um homem ou um carpinteiro de Nazaré. Não, Senhor, tu és Deus, tu és eterno. Eu também sou homem, sobre e sob autoridade. Ele entendeu quem era Jesus, porque Jesus está ele estava em obediência às ordens do Pai. Ele falou assim: ó, tudo que eu faço, o Pai que mandou. Tudo que eu faço, eu aprendi com o Pai. Tudo que eu faço, foi como o Pai ordenou. Mas ele também fala: eu tenho anjos sob o meu comando, e eu dou ordem aos meus anjos. Ele estava sob o comando do Pai, e tinha anjos e servos ao seu comando. Ele realmente havia entendido Jesus. Mas ele vai mais além, porque eu também sou homem sob autoridade e sobre autoridade, e digo a esse: vai, e ele vai. E digo a esse: vem, e ele vem. E eu digo ao outro: faça isto, e ele faz. Aquelas 3 frases brilharam. Talvez aqui o soldado romano não soubesse o quanto era profundo o que ele estava dizendo. As 3 frases que ele fala, os 3 comandos que ele cita, aquilo ali foi direto. Naquele instante foi identificado por Jesus, porque os 3 comandos que definem a salvação do homem. Sem esses 3 comandos, não haveria esse culto aqui hoje. Sem esses 3 comandos, não haveria salvação. Sem esses 3 comandos, não haveria oração respondidas, não haveria não haveria nada. Aquelas 3 frases que ele fala foram inspiradas pelo Espírito Santo, e Jesus entendeu, que ele ficou maravilhado. Ele cita 3 comandos que definem a nossa salvação. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo a esse: vem, ele vem. Eu digo ao outro: fazer isto, e ele faz. Jesus reconheceu que eram os 3 comandos da salvação. Que profundidade. O primeiro comando: vai. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Este foi o primeiro comando que Jesus recebeu. Jesus estava na sua glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o homem estava na terra. Mas cada vez mais o homem estava mais distante de Deus. Cada vez mais o homem que foi criado à semelhança de Deus estava mais diferente de Deus. E chegou um momento em que e o Senhor enviou profetas e mataram os profetas, deu a lei, o povo não cumpriu a lei, deu reis, o povo matou. Os reis se corromperam. E Deus agora precisava salvar o homem, trazer o homem de perto. E houve um clamor que ecoou no céu, diz o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós para trazer o homem de volta, para resgatar os valores, os princípios, para o homem se reaproximar de Deus, o Criador? A quem enviarei? E diz a Bíblia que Jesus brada no céu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus se colocou à disposição para ser enviado, para ser o nosso Salvador, para ser a nossa esperança, para estar presente aqui hoje em espírito. Eis-me aqui. Aí vem o comando. Eu digo assim: vai, ele vai. Ele ouviu essa ordem do Pai: meu filho, vai morrer na cruz pelo homem,
Vai. Você vai ser traído? Vai. O seu amigo vai te negar, vai, você vai ser esbofeteado, mas vai, você vai curar Zaqueu, vai, você vai transformar Maria Madalena, vai, você vai salvar Natanael, vai, você vai abrir os olhos do cego, vai, e ele veio. E Deus se fez homem e habitou entre nós. Quando o centurião dá aquelas ordens, que ele diz soldado, de dar ordens, Jesus se identificou, porque Jesus é o soldado fiel do céu. Ele foi o soldado de Deus Pai. Vai, meu filho. Ele veio para a cruz, ele veio morrer, mas veio dizer que ele ama todos nós. Veio para dizer que você, soldado, no dia da aflição, se você clamar, haverá resposta no céu, porque esse soldado obedeceu, ele foi à cruz e morreu morte de cruz, mas no seu nome nós temos salvação. Assim como um dia Jessé, o pai de Davi, mandou Davi: vai, Davi, vai levar comida aos seus irmãos na guerra. Como Jacó falou com José, seu filho: vai, meu filho, os seus irmãos estão muito distantes. Um dia o pai disse: vai, meu filho, e ele veio. Agora ele vai se dar a segunda ordem. O centurião romano entendeu a profundidade daquilo tudo? Eu não sei. Será que ele entendeu quanto aquilo era profético? Eu não sei. Jesus entendeu, porque ele é o soldado de Deus, que recebe a ordem e obedece, que sabe o que é hierarquia, e que dá ordens também, e é obedecido. A segunda ordem, e eu digo a esse: vem, e ele vem. Que maravilha, né? E diga a esse: vai, e ele vai. Mas depois fala assim: vem, e ele vem. Porque na sexta-feira à tarde, Jesus padece na cruz. Ninguém pode ver a Deus e viver nesse corpo nosso. Mas Deus quis mostrar sua tristeza e mostrou, usando a sua criação. Jesus entrega o seu Espírito às 3 horas da tarde, e Deus faz a tarde escurecer como noite. O sol se escureceu. A dor de Deus era tão grande que diz a Bíblia que a terra começou a tremer. 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 Até as pedras que estavam em volta da região ali, as rochas, diz a Bíblia assim, as rochas trincavam. Elas trincavam. Era como Deus mostrando o quanto estava sofrendo, vendo o filho na cruz clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Desamparou Jesus ali, para que você, soldado, seja amparado hoje aqui. Ele morre na sexta, é sepultado antes do pôr do sol, por causa da lei dos judeus. Na sexta tarde já estava sepultado. Passou o sábado na sepultura. Mas domingo de manhã, o sol nascendo ainda, Deus bradou do céu: vem, vem. E ele veio. Ele vence a morte. Ele quebra os grilhões da morte. Ele vence o império das trevas. Ele pega na mão a chave da vida e da morte, e pega a chave do inferno, e ele ressuscita, porque o Pai o chamou para a vida. E eu digo: vem, ele vem. Foi domingo de manhã. Vem, meu filho, ressuscita, sai do sepulcro, traz contigo a chave da vida e da morte. Vem, derrota a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, e Jesus é a nossa vitória. Por isso Paulo prega: a esse Jesus que vocês crucificaram, açoitaram, no terceiro dia Deus o ressuscitou. No terceiro dia do céu houve esse brado. Foi uma ordem, não foi um pedido. Deus não pede nada a ninguém, porque Deus é soberano. Ele não pediu a morte, ele não pediu ao inferno, ele não pediu ao império da trevas, ele deu a ordem: vem.
E ele veio, e o sepulcro se abriu, e Jesus ressuscitou, e para nossa alegria, Ele está vivo. Ele está vivo. Para ouvir a oração do familiar, da esposa que está aqui, da mãe que está aqui, do filho que está aqui, quando o seu pai sair para o trabalho, quando o seu marido sair para o trabalho, a sua esposa sair, o seu filho, ele vive. Porque o pai o chamou da morte para a vida, e você fala, Senhor, guarda meu marido, Senhor, Pai, guarda meu pai, guarda meu filho. Ele ouve no céu, e ele responde na terra. E eu creio que quando cada jovem, e as jovens que estão aqui se formam como soldados, todos as mães e filhos se transformam em intercessores. Agora vem a terceira ordem. E digo ao outro, faze isto. E ele faz. E aí você vai entender, porque ele falou sobre autoridade e sob autoridade. Eu estou sujeito à autoridade e eu tenho autoridade. Porque as duas primeiras ordens, profeticamente, Jesus recebeu. Essa terceira, Ele ia dar. E Ele ia dar o seu Espírito Santo. Porque depois da ressurreição, por 40 dias, Ele apareceu aos seus discípulos com provas inefáveis, irrefutáveis. Depois dos 40 dias, Ele foi assunto aos céus, mas disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o meu Espírito Santo, que é Deus também. Por isso Ele é o outro. Ele é o outro, porque Ele também é Deus. Jesus é Deus Pai, Jesus o Deus Filho, e o outro Deus é o Deus Espírito Santo. Então, eu estou indo para o Pai. Ele voltou ao Pai, e ao Pai Ele apresenta o seu sacrifício por nós. O Senhor me chamou de volta, vem, e Ele vem. Ele vence a morte, Ele 40 dias aparece aos discípulos, e Ele volta para o céu, e Jesus está sentado à destra de Deus Pai, e intercede por nós, e ao Senhor Jesus, a glória, o louvor, a honra, hoje e para todo sempre. Agora a terceira ordem Ele não recebeu, Ele deu. Ele dá ao outro que também é Deus, ao Espírito Santo. Faz isso. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o meu Espírito, assim, e Ele cuidará de vós. E Ele será o Paráclito. Ele vai ser o vosso amigo. Paráclito é andar sempre junto. Eu estou indo para o Pai, mas eu vos darei um amigo. Eu vos darei alguém que vai sempre andar convosco. Eu vos darei, em outra expressão grega, um advogado. Ele vai advogar vossas causas. Então ele volta ao Pai, mas ele fala para o Espírito Santo, faz isso. E ele faz. E qual foi a ordem que Jesus deu? Jesus deu ao Espírito Santo, cuida deles. Cuida dos meus. Anda com eles. Seja o consolador deles. Seja o advogado deles. Seja o amigo deles. Soldados, nós temos um amigo na terra chamado o Espírito Santo. Nós temos alguém que Jesus deixou para andar com vocês todos os dias. Botou a farda, vai para a rua, lembra? Ele me deu um consolador, Ele me deu um amigo, Ele me deu alguém para andar comigo, é o Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Todos os dias, quando vocês saírem para trabalhar, vocês podem ir com esse grande amigo. O Espírito Santo pode ir com vocês e Ele cuidará de vós. Faz isso, Espírito Santo. Cuida deles. Mostra para eles quanto eu os amo. Na aflição, lembra que eles podem orar em meu nome e Deus vai ouvir. E Deus vai ouvir. Por isso que Jesus ficou maravilhado. Maravilhado. Foi em Israel, em todo Israel, no contento da fé. Todo Israel no contento da fé.
Por isso, queridos, nós podemos glorificar, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Para as mães que estão preocupadas, para os filhos, quem está no Senhor, não há que temer. Porque Ele vive, só nos resta glorificar e descansar no Senhor. Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Glória a Jesus. Todos juntos, porque Ele vive. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. As irmãs, E quando enfim graças a Deus. chegar Glória a Jesus. a hora em que a morte enfrentarei, Glória a Jesus. então terei vitória. Terei na glória o meu Jesus, Todos. que vivo está. Somente as vozes. Posso crer Somente as vozes. amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Jesus. Graças a Deus. Convidar a todos a estarmos de pé. Amém. Nós gostaríamos de encerrar fazendo uma oração por vós, pelos soldados que estão se formando amanhã, para que Deus os abençoe e que Deus faça resplandecer sobre vós a luz do seu rosto, e que Deus tenha misericórdia de vós, e que Deus vos dê paz, e onde pisar os vossos pés, que o Senhor possa entrar junto convosco, que o Senhor seja o vosso escudo, que Deus vos guarde, e que Deus guarde os vossos corações. Estamos aqui hoje formando 222 soldados, e a oração que vamos fazer, soldados, é só uma. Nós vamos fazer um pedido ao Senhor, que Deus cuide de vós, e saia com essa palavra: Deus cuida de ti. Deus
cuida de ti. Nós vamos orar, os pastores. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Quando tudo parece falhar, ouve a voz do Senhor te falar. Não falharei, pois eu te amei. Sempre cuido de ti. Todos juntos, suave. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Subindo. Todos os homens. Falharei, pois eu te amei. Sempre cuido de ti. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, cuida dos nossos soldados. Faça bendita a saída deles e faça bendita a entrada. Guarda-os do mal e faça resplandecer sobre eles a luz da tua bondade, e que a bondade e a misericórdia do Senhor possa segui-los todos os dias da sua vida. Que eles possam ser soldados amados pelo povo, possam amar a sua nação, e que o Senhor seja o escudo dos teus servos. Assim nós oramos por eles, e em teu grande nome dizemos: a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as eternas santa comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos vós hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. Assentados, pastor Hernandes, vamos aqui antes registrar a presença de algumas autoridades. Muito bem, queremos agradecer a presença de todos os soldados, os formandos, os familiares, parentes, amigos, e queremos registrar a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Coronel Douglas Caos. Também o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, Coronel Glariston Fonseca
do Nascimento, comandante da Academia de Polícia Militar, Tenente Coronel Pablo Couto Ferreira, e o presidente da Associação de Cabos e Soldados, Sargento Ted Candeias, e demais autoridades. Que o Senhor nos abençoe. Expressar nossa alegria ao comandante-geral da polícia e aos soldados. Fiquei responsável de transmitir um abraço do presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gedeu Tigueires, que não pôde estar aqui por questões particulares, no momento que vive, mas mandou um abraço ao comandante e a todos os familiares e os soldados. Assim nós estamos encerrados, e a todos a paz do Senhor.